Glórias a Deus. Vamos se colocar em pé? Manhã maravilhosa na presença do nosso Deus. E eu quero iniciar esse culto com um salmo, lendo somente um versículo. Salmo 122, que nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é importante meditarmos nesses salmos. O que traz alegria ao seu coração? O que traz prazer, satisfação à sua vida? O salmista aqui ele está expressando a alegria que ele tem de estar diante do Senhor. A alegria e o prazer que ele tem de estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Talvez muitos estão aqui nesta manhã. Teve uma semana agitada, complicada. E hoje Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Com alegria. Sabe por quê? Estarmos diante da presença do Senhor gera uma plena alegria em nossos corações. E que você possa ter esta alegria de estar louvando, exaltando, bendizendo, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele há de fazer em nosso meio. Eu quero te dizer, o nosso Deus, Ele reina neste lugar. E Ele te convida nesta manhã a glorificar, a exaltar, a bendizer o seu santo nome. Que possamos aproveitar esta oportunidade, porque nós não estamos em mais um culto. Não é mais um culto, é mais um dia que nós estamos diante da presença do nosso Deus. Feche seus olhos neste momento. Que possamos nos alegrar no Senhor, que possamos glorificar ao Senhor, que possamos nesta manhã render honras e glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e que possamos oferecer as nossas vidas ao Senhor nesta manhã, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Pai, nós te alegramos porque é um prazer estar diante da Tua presença. E pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja conectado a Ti neste momento, que nós possamos contemplar as Tuas bondades, as Tuas misericórdias, as Tuas maravilhas, que possamos conectar o nosso coração ao Senhor, e que nós não venhamos sair daqui nesta manhã da mesma maneira que nós entramos, mas que nós venhamos alegrar-se, glorificar-Te, render-se ao Senhor as nossas vidas. Tenha liberdade neste lugar, e que a Tua presença venha encher os nossos corações, vem encher as nossas vidas, e que haja alegria, que haja prazer, que haja, aleluia, Pai, um desejo insaciável pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Venha derramar a Tua presença neste lugar, e faça aqui a Tua vontade nesta manhã, que a Tua presença reine em nosso meio. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Adore a Ele em espírito e em verdade nesta manhã. Adore a Ele em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. A presença do Senhor está aqui nesta manhã. Então que neste momento você não se disperse e venha dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, porque Ele já está aqui, amém? Amém. Santo,
Iremos bendizer o teu santo nome, porque tu és digno, Jesus. Adora o Senhor esta manhã. Dê glórias ao Senhor. Fale palavras de adoração ao teu Deus. Ele está aqui neste lugar e Ele quer ouvir hoje a sua adoração sobre este lugar. Tu és a minha luz, a minha
nesse mesmo espírito, como igreja do Senhor. Se junte aí com 2 ou 3 ao seu lado. Somos a igreja remida e lavada no sangue de Cristo. Aleluias! E o Senhor é quem tem pelejado por nós. É o Senhor quem tem lutado pelas nossas causas, pelos nossos lares, pela nossa família. E a unidade da igreja, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Interceda aí pelo seu irmão. Clama ao Senhor, porque a palavra dele diz: clamas a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, as quais os conhece. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, venha, Senhor, sobre nós, curando, libertando, transformando, quebrantando os nossos corações. Quebranta-nos a cada dia. Aleluia, Tu és o nosso Rei. Tu és o Rei da glória. Tu és o grande eu sou, o grande El Shaddai. Meu Deus amado, reveste-nos com Tua glória, reveste-nos com Tua sabedoria, reveste-nos com Tua presença, para que nós possamos, aleluia, dar a glória devida a Ti todos os dias. Darmos a glória devida ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Seja adorado, seja exaltado, seja glorificado entre nós. Aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia. Como é maravilhoso estar na Tua presença. Como é maravilhoso sentir a Tua presença em nosso meio. Como é maravilhoso sentir, aleluia, o calor do Teu Espírito fluindo nos nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta comunhão. Obrigado por este momento precioso que temos aqui na Tua presença. Continue falando aos nossos corações. Continue, Senhor, em nosso meio. Aleluias. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, nós Te rendemos, porque Tu és o nosso Deus. Aleluias.
Amém, irmão? Eu já estou até mais magrinho, hein? Nossa. Falaram do meu aniversário, vocês me zoaram. Falaram, o pastor precisa perder um pouquinho a barriga. Já até estou mais magro, já. Fazendo um treino. O Samuel que fica brigando comigo que eu estou faltando, né, Samuel? Mas você que, não reforçando os avisos, mas você que quiser sair do sedentarismo, o projeto está aqui. Não é só para a comunidade, tá? O projeto é para você, para o filho dos irmãos da igreja também, para você que está precisando fazer uma atividade física. Vem aí, nos procure, né? A igreja cedeu espaço para abençoar e cuidar também da sua saúde, né? Como disse o Ziel,
o Stott para Ziel, né? Ziel, será que eu não posso mais confiar em você? Como assim? Se você não consegue cuidar da sua saúde, como é que você vai cuidar da igreja, né? Então, a gente tem que cuidar também da nossa saúde. O pastor Rodrigo está puxando ferro. Eu falei para ele vir também treinar aqui, né? Mas ele gosta de fazer a academia. Mas o Miguel já está te amassando, então está tudo certo. Mas vamos lá, vamos também adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E isso também tem a ver com o projeto, tem a ver com tudo que essa igreja faz. Porque tudo que nós temos feito aqui é para glorificar o nome do Senhor. E através também dos seus dízimos, da sua oferta, você que está em casa, você que está, que às vezes nem é membro, mas contribui. Às vezes nem é membro dessa igreja, e tem gente que é membro à distância, é membro só através da internet, e tem entendido o valor de semear na obra do Senhor. Gênesis capítulo 14, uma situação que Abraão, ainda não era Abraão, Ló é preso, Ló fica lá o seu sobrinho, e aí ele vai então com alguns homens buscar Ló, e lá no versículo 18 diz assim, do 14, quando Abraão retornava com seu sobrinho, ele abençoou 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Né? De tudo. É interessante que, olha o contexto, né? O cara vai buscar um sobrinho que tinha sido pego lá, as famílias e tal, e ele pega os 300 lá, os brabo, né? Pega uns caras do jiu-jitsu brabo lá e vai buscar o seu sobrinho. E olha como é interessante aqui que olha o que está acontecendo. Depois, se você quiser estudar, o pastor está aqui, o Williams, o pastor Rodrigo, se você quiser saber quem é Melquisedeque, Hebreus capítulo 7 também, dá uma passeada lá depois, vai falar quem é Melquisedeque, você vai saber que existe uma teofania aí. O que é isso? É de comer? Não, é teologia. Depois você vai lá, quem quiser mais informação, quem quiser estudar a fundo quem é esse Melquisedeque aqui. E aí, o que está acontecendo? Olha que interessante. Não foi Abraão primeiro que se dirigiu ao sacerdote Melquisedeque. A Bíblia diz aqui que ele foi e serviu ele com pão e vinho. O que a gente aprende aqui? Que Deus é Ele que nos serve primeiro. Como diz a palavra, que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só temos a capacidade de entender e de devolver ao Senhor os recursos que Ele tem nos dado, porque Ele fez isso primeiro por nós. Ele fez isso quando Ele enviou o seu próprio Filho. Tem dinheiro que pague isso? Tem dinheiro? Não tem. Nada nessa terra, nada do que façamos há de se comparar com o que o Senhor fez por nós. Nada. E Ele fez isso por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você entender esse valor do reino, de semear na obra do Senhor, de você entender que você está aqui hoje, porque alguém um dia foi fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, e essa igreja se estabeleceu aqui, abriu-se as portas, e quantas famílias, quantos lares têm sido resgatados e restaurados através do seu dízimo e da sua oferta. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, você sabe por que você está aqui? Pergunte para ela aí. Você sabe por que você está aqui? Agora você diz para ela, porque um dia, pode falar com fé, com coragem, alguém que está sentado ao seu lado e que já partiu, né? Tem outros que já estão na glória, e isso, já estão na glória com o Senhor, foi fiel. Fala, nos dízimos e nas ofertas. Amém? Lá atrás também a gente tem umas camisetas do projeto. Se você quiser depois adquirir. Eu não treino, pastor, mas você vai divulgar, né? Entra nas redes sociais, compartilha na sua rede de amigos, porque eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer
né, restaurar vidas, famílias. E nós precisamos de você também aqui, para você orar por uma família. Ontem uma criança que perdeu o pai, 10 anos, lá no outro projeto da gente, no campanário. Aí a Kate falou que a Andréa do Roger foi, pegou, levou lá para o fundo. Ela ainda já faz um ano ou pouco mais, mas é uma criança de 10 anos. Eu sei o que é isso, que eu perdi meu pai com 10 anos. E ela estava muito mal lá no projeto. E aí a gente tem a oportunidade de alguém que dá liderança e levar lá no fundo, orar, chorar e abençoar. Então é isso. Esse é o seu papel. Então a gente precisa de você também aqui, tá bom? Pode vir, procura a gente, procura o pastor Fabiano. Você vai saber. Você pode vir fazer um café, você pode vir trazer um lanche. Você pode ficar aqui com as mães, orando. Vai ser muito bom. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor. Tão precioso na Tua presença. Por esse tempo tão precioso que nós podemos dedicar ao Senhor essas primeiras horas, o primeiro dia da semana. Ó Deus, quando a gente com um turbilhão de coisas para fazer e, ó Deus, obrigado por aqueles que têm entendido que isso é uma prioridade, uma necessidade de alimentar o seu espírito, de buscar um relacionamento contigo e também agora através da fidelidade ao Senhor, com tanto que o Senhor tem nos dado. Como disse Senhor Davi, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Mas ali na passagem, antes de Abraão dar algo, o Senhor já trouxe pão e vinho para ele. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. O Senhor abençoa e o Senhor quer abençoar cada um de nós. Nós profetizamos, abençoamos os teus filhos que têm semeado, Senhor, e aqueles que ainda não entenderam esse valor, que o Senhor, o teu Espírito, ó Deus, mostre, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, ó Deus, que é, ó Deus, galardoador daqueles que o buscam, possa, Senhor, se derramar e se manifestar no coração de cada um. Para a glória do Senhor nós te pedimos. Amém e amém. Quem deseja contribuir aí, contribua. Tem o Pix também. E glória a Jesus por isso. Explicação. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra? O tema de hoje, o assunto de hoje do sermão, ele é muito denso. E quando é muito denso, é muita informação, eu tenho uma certa dificuldade de expor. Então eu preciso muito do auxílio de vocês, fiquem bastante atentos. Porque é uma... Sabe, eu resumo o sermão de hoje é para explicar para o peixe que ele está dentro do aquário. Quando você está dentro do aquário, você não consegue enxergar uma realidade, né? A gente pensa que o nosso mundo é aquele aquário. Então, o convite de Deus para nós hoje é a gente sair do aquário e ver as coisas com a perspectiva dele, de que existe um oceano muito melhor do que o aquário que a gente está vivendo. Essa é a proposta do sermão de hoje. Por isso que eu falo que é difícil. Eu falo para mim, começa de mim, Rodrigo. Eu dizer para mim mesmo que o mundo que eu vivo não é a realidade. Existe uma realidade mais ampla, que é a realidade da vida simples. Que Deus nos ajude nessa manhã a entendermos essa verdade. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um ou amar ao outro, ou irá se dedicar a um ou desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a mamon em outras versões. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão. Irmãos, foi totalmente involuntário. Eu estou com fome. Meu Deus, o que é isso? Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Pai, o vaso é de barro, pó. Está com fome, está cansado, mas a excelência do poder é do Senhor. Que na minha fraqueza se manifeste o teu poder. Glorifica o teu nome nesta manhã, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Irmãos, quero começar citando uma reportagem da BBC News Brasil, de 16 de janeiro de 2021. Depois da pandemia, poderemos ter um período de libertinagem sexual e gastança desenfreada. Era o que diz a reportagem. E essa reportagem, ela foi uma entrevista com o sociólogo chamado Nicholas Christakis. Eu já trouxe essa mensagem aqui, e eu entendo que ela é oportuna a gente repetir dentro desse contexto de Mateus capítulo 6. Nicholas Christakis, um sociólogo que estava naquele período, 2021, entre as 100 personalidades mais influentes do mundo, segundo a revista Times. E ele foi dar uma entrevista relacionada justamente ao contexto de pandemia, porque em 2021 estávamos ali no olho do furacão. A pandemia começa em março de 2020, no Brasil, em São Paulo, quando todo mundo vai para dentro das casas, todo mundo fica lá enclausurado. E 2021, a gente está ainda vivenciando o auge da pandemia, descobrindo vacina. Me lembro bem que os cultos eram muito limitados, as pessoas tinham que se inscrever no Simpla. Começamos com 30%, depois 50%, depois 70%. Foi um período muito difícil, esse período da pandemia. E ele faz uma análise interessante do passo a passo da pandemia. Ele divide em três grandes temas, né? A pandemia em si, a transição do pós-pandemia, da pandemia para o pós-pandemia e o pós-pandemia. Tratando-se da pandemia, o que aconteceu na pandemia? Se você se lembra bem, foi um período em que as pessoas ficaram um pouco mais religiosas. Medo de morrer, enfermidade, incerteza quanto ao futuro, o que vai ser de mim. Então as lives bombavam. Eu lembro que assim, a live da igreja, a gente chegava a ter 120 casas conectadas, pessoas conectadas, acompanhando os cultos. Lembra muito o que aconteceu nos Estados Unidos, quando ocorreu a queda das Torres Gêmeas. Os americanos correram para os cultos, gente que há muitos anos não frequentava uma igreja, pois é um momento apocalíptico, eu preciso ter segurança, eu preciso de fé. Então as pessoas correm para a fé. É o que acontece na pandemia. As pessoas participam todo dia a gente fazendo live, as pessoas acompanhavam a live. Se eu não fizesse a live, pastor, não tem a live de hoje, cadê a live de hoje? As pessoas estavam muito querendo se apegar a algo. Foi um período também em que a gente ficou com medo de perder os entes queridos, né? Teve gente aqui que ficou internado por causa pegou a Covid, ficou internado, pensou que fosse partir, né? Na nossa igreja apenas uma pessoa morreu por causa de Covid, os demais eram parentes de membros. Nós só tivemos um caso de luto, foi a irmã Ângela, sogra do pastor Tiago Marques, que está lá em Lusiânia. Só foi esse caso de velório que eu participei. Aliás, nem pude participar do velório, porque não era permitido ir ao cemitério, né? Era só pessoas muito próximas do falecido. E naquele período também, as interações sociais tete a tete desapareceram. A gente não podia ir para lugar nenhum. Nunca esqueço, ficamos 15 dias, né? Os primeiros 15 dias, não podia ir na esquina. Consequentemente, a gente passou a economizar, porque a gente não gastava com gasolina, não gastava... começou a gastar mais com comida, né? Comemos bastante, porque ficamos dentro de casa, né? E algumas pessoas começaram a guardar mais dinheiro, preocupado com o futuro, medo do desemprego, né? Como é que vai ser?
Como é que eu vou vender casa? Como é que vai... Então, a insegurança financeira. Ficamos mais em casa e ficamos mais conectados. Fomos todos para o online, culto online, lives, enfim. E então começou-se o período da transição. Quando a pandemia, descobrimos a vacina, fomos tratados, Pfizer, descobriu lá uma vacina, Coronavac, aquela brigaiada dos políticos, aquela coisa toda. Toma vacina, não toma, não vou vacinar, vou vacinar. E naquele contexto, período intermediário, a gente está vivendo ele ainda, que é de 2021 a 2023. Muita gente ainda se recuperando do impacto econômico, psicológico, social. Muita gente ainda passando por um turbilhão, ainda tentando processar o luto dos seus entes queridos. Esse contexto de pós-pandemia que a gente tem vivido. E agora, saindo já da transição pós-pandemia, talvez a gente já esteja mais intensamente, talvez 80%, imerso já no pós-pandemia. O que é o pós-pandemia, irmãos? Segundo esse sociólogo, no pós-pandemia, mais interação social. Bom, saímos de casa, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos para os restaurantes, nós vamos para as casas noturnas, nós vamos para teatro, nós vamos para eventos políticos, manifestações políticas, eventos esportivos, vamos para a academia. Olha, eu fiz academia na pandemia, tudo muito controlado. Depois passou a pandemia, continuei treinando, aí depois tive que parar, minha agenda deu uma apertada, voltei agora, meu Deus do céu, teve um dia que eu voltei para trás, eu cheguei lá, aquele monte de gente, falei, preguiça de revezar, vou embora. O Adelson está na Smart também? Na Blue? É ali, né? Lotado de gente, não é? Fico pensando, o que esse povo veio fazer aqui hoje, gente? Tomando meu espaço. A gente tenta achar o melhor horário para treinar, um horário mais vazio. Mas, um boom, Aí o que acontece hoje? A religiosidade diminui. Eu nunca esqueço, irmãos. Gente mandando mensagem para mim, brigando comigo. Pastor, cadê a fé? Eu quero ir para a igreja, só fica cerceando a gente. E eu com toda a sabedoria, irmão, não é isso, não estou querendo cercear a sua liberdade de ir e vir no culto, não. É porque a gente, mas cadê a fé? Não, meu irmão, fé também é prudência. E aí passa-se a pandemia, aí chove como hoje, e a igreja não está cheia. E os mesmos irmãos que pegavam no meu pé, não vêm cultuar. Não é interessante? Período pós-pandemia, uma outra coisa interessante é que as pessoas resolvem gastar o que elas não puderam gastar na pandemia. Segundo uma pesquisa agora de julho do Serasa, 1/3 da população está endividada. 74 milhões de pessoas estão com o nome no Serasa, com o nome sujo. Porque existe algo inconsciente, que é esse movimento pós-pandêmico, que a gente está sendo submetido a ela. E ainda com muita influência da mídia. E a gente vai entender por que logo mais. E aí eu penso, será que na Bíblia a gente encontra alguma coisa relacionada a exatamente isso, esse movimento? Nós temos 2 movimentos na Bíblia, de períodos de muita opressão, de muita insegurança, de muita incerteza, que depois que o povo encontra uma determinada liberdade, eles vivenciam justamente esse período de crise, o período intermediário e a pós-crise. Qual é o primeiro período? O período do cativeiro, em que o povo de Israel, o povo hebreu, estava 400 anos como escravos no Egito. 400 anos no Egito, eles clamam por um libertador, Deus levanta Moisés, Deus tira o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, encontram a liberdade, vão rumo ao deserto, conforme Deus disse na boca de Moisés para o faraó, deixa o meu povo ir para que eles me cultuem no deserto. Eles vão rumo ao Monte Sinai, chegam no Monte Sinai, esse povo que viu 10 pragas, Deus abriu um mar milagrosamente para que eles passassem a seco, que experimentaram do maná e da provisão de Deus no deserto, esse mesmo povo que viu Deus libertá-los com mão forte, é o povo agora, que quando Moisés sobe o Monte Sinai, eles dizem, cadê Moisés? Nos abandonou. E então eles reúnem a galera e dizem, o seguinte,
vamos criar um Deus para nós. E Arão, recebe o ouro, tudo que eles tinham de posse, de riqueza, e ele funde ali, né, uma imagem, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, e então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Da mesma forma, período pós-cativeiro babilônico. Lembra de Esdras e Neemias, reconstrução dos muros? 70 anos de cativeiro na Babilônia, muros destruídos, templo destruído, o povo volta para sua terra. Deus os liberta, Neemias restaura os muros, ocorre um avivamento espiritual, mas ali naquele mesmo contexto, Deus tem que levantar o profeta Ageu, para que o profeta Ageu então chame a atenção deles. Quer dizer que vocês constroem casas com fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. 70 anos de cativeiro, ao invés de se voltar para Deus e ser grato a Deus, o povo se volta para si mesmo e para suas necessidades. Gastança desenfreada, inversão de prioridades, promiscuidade, prostituição, idolatria. Esse é o contexto do cativeiro pós-babilônico. E aí eu penso com você no pós-pandemia. Será que a gente não está vivenciando a mesma coisa? Priorizando mais a nós mesmos, as nossas coisas, do que o reino de Deus, buscando desfrutar de uma vida livre, criando nossos próprios ídolos, buscando o nosso fino acabamento das nossas coisas, e deixando o reino de Deus em segundo lugar. Esse texto, irmãos, de Jesus, no Sermão da Montanha, é um convite à vida simples. Por isso o tema da mensagem desta manhã é: pratique a vida simples. E, como eu disse, a ideia hoje é que a gente consiga enxergar o aquário no qual nós estamos dentro, porque a gente precisa se libertar desse aquário. A gente precisa sair desse ambiente, desse espírito, dessas potestades que estão dominando a nossa era. Por que os crentes andam tão endividados? Por que será que os crentes andam tão sem tempo para buscar Deus, para ter relação com Deus, para se envolver com o reino? Por que será que os crentes estão tão sem contentamento, buscando realização pessoal e perdendo a fé quando as coisas não acontecem como eles querem? Qual é o estilo de vida que agrada a Deus? Vida financeira desgovernada, muitas pessoas com peso sobre os seus ombros, pressão do trabalho, pressão de uma busca de uma realização pessoal, sofrendo com as expectativas de clientes, de patrão, de esposa, de filho, pressão interna, com medo de errar, medo de perder um emprego, medo de perder um amigo. E a gente então vai constatar que a gente está cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio de temores, de angústias, com a alma aflita, sem paz, sem alegria. Chegamos a dizer: não tenho tempo para respirar. Meu Deus, que vida corrida, que vida estressante. E aí, diante de todo esse quadro, irmãos e irmãs, surgem algumas perguntas. Como não cair no mesmo erro do povo hebreu, que edificou um bezerro para si? Como não cair no mesmo erro do povo do pós-cativeiro babilônico, que deixou Deus em segundo plano, buscando as suas prioridades pessoais? É possível ter uma vida plena e abundante, livre de ansiedade, de inquietação? É possível viver uma vida sem ansiedade, sem preocupação? David Cornfield nos propõe uma definição de vida simples. Todos juntos, 1, 2, 3. Uma vida não complicada, e aí, sua vida é complicada? Sua vida está corrida? Está conseguindo desfrutar e estender o reino de Deus? Estava ouvindo o Ricardo Barbosa, lembrei o nome do pastor, Osmar Ludovico. Estava refletindo justamente sobre essa passagem que diz: ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, passou a pandemia, existe um espírito, uma potestade. O que é potestade? Potestade é aquilo que compete com Deus. É um espírito
É o movimento da era que a gente vive hoje. E existem 3 grandes potestades que têm competido com o seu coração e com o meu coração. A primeira potestade se chama Mamon, o Deus da riqueza. Mamon diz que eu e você precisamos conquistar. No espírito dessa era, no espírito de Mamon, o homem urbano não consegue ter contentamento com o que ele possui, por isso ele se endivida. E como que Mamon, então, ele trabalha? A gente fala que muitas vezes o problema é o dinheiro. O problema não é o dinheiro é solução. O problema é o amor ao dinheiro. E como que Mamon trabalha? A gente não consegue, muitas vezes, a gente fica debatendo, falando que o governo está querendo derrubar a fé dos crentes, é a bandeira ideológica, são as ideologias. Irmãos, o que está acabando com o mundo não são as ideologias. Tem algo muito mais profundo nesse aquário que a gente não está enxergando, que é esse movimento econômico que está destruindo. O que está destruindo as famílias não são as ideologias. Se as ideologias não dessem dinheiro, eles iriam acabar com as ideologias. É o que gera dinheiro, é o que gera movimento econômico, é o que está manipulando o mundo. O que move o mundo, irmãos, são os interesses econômicos. Vou te dar um exemplo. O que é melhor para a economia? Uma família estabilizada, pai e mãe, 2 crianças, que tem um planejamento, um orçamentário, que vive uma vida regrada, com contentamento, que se organizam e não têm dívidas e compram as coisas no seu devido tempo, porque uma família saudável é assim que ela vive. É ou não é? Ou é melhor para a economia um casal separado com um filho gay e uma menina promíscua? Para a economia, para Mamon, é melhor que o casal se separe, porque a mulher vai ter que trabalhar fora. Ela vai ter que fazer recurso. E o cara vai ter que trabalhar mais para pagar a pensão de 30%. E o filho gay não vai ter outro prazer a não ser gastar dinheiro. Eu não conheço nenhum homossexual que não tem uma vida estável financeira muito boa. Sabia disso? O problema não está em ele ser gay. A questão é que ele não tem as preocupações, muitas vezes, que temos. Geralmente um gay vai procurar ter a sua vida longe da família, porque a família o rejeita. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar mais para pagar a sua casa. E então ele conquista financeiramente mais rápido, porque ele não tem filho, não tem que dividir nada com ninguém. E a menina promíscua vai viver de status. Então ela precisa comprar o celular mais caro, para tirar as melhores fotos, para gastar no melhor salão de beleza. O que é melhor para a economia no mundo, irmãos? Para Mamon, uma família unida e estável ou uma família dividida? Esse é o espírito de Mamon. Se as ideologias gerassem prejuízo econômico, sabe o que ia acontecer? Eles iam combater as ideologias, porque economicamente não é bom. Esse é o espírito dessa época, que gera em você o sentimento de descontentamento. Você precisa do carro do ano, você precisa ter esse salário, você precisa comer esse doce, você precisa... E aí a gente vai entrando nessa espiral de manipulação do marketing, que é guiado pelo espírito de Mamon. Quer ver uma outra potestade muito grande que tem dominado o homem urbano e a mulher urbana? É o relógio, o Cronos. O que diz a mitologia grega? Na mitologia grega havia um deus chamado Cronos, que mata os seus pais, que devora os seus irmãos, que cria 3 filhos, e esses filhos têm que vencê-lo, colocá-lo dentro de uma caixa. Porque Cronos, qual é a principal resposta da adoração, da adoração que ele recebe de seus adoradores? Devorá-los. Quando a gente acha que a gente é dono do tempo, a gente não tem agenda nem para ir na casa de um amigo,
Qual é a fala mais comum, irmãos, do homem urbano? Eu não tenho. Essa é a segunda potestade que está dominando o nosso mundo, o nosso espírito, que é o espírito dessa época. Não tenho tempo, pastor, não tenho tempo de participar, não tenho tempo de fazer, a vida é... E o cara entra nesse vício. E estava uma pessoa compartilhando comigo, o cara trabalhou 30 anos sem férias. E ele se orgulhava dizendo, olha, trabalhei 30 anos sem tirar férias. E o cara vai para a praia, quando ele chega na praia, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu estou me sentindo inútil, porque esse é o espírito desse mundo. Eu não tenho tempo. Tempo é Cronos e Mamon, andando lado a lado. Qual é a terceira potestade dessa época que a gente vive? É Eros. Eros é o deus da sensualidade, o deus do sexo, né? Do prazer sensual. E havia um anjo, o Cupido, né, que jogava flecha e causava confusão entre as pessoas, triângulos amorosos. Claro que Eros hoje não é só nessa questão, esse prazer não está relacionado apenas a sexo, mas está relacionado a qualquer forma de satisfação, de gozo, longe de Deus. Então vamos pensar, você acorda para servir a Mamon, precisa ganhar dinheiro. Você corre porque você não tem tempo, você serve a Cronos. Quando chega em casa você está detonado, você está cansado, você precisa de alívio. Então vou servir a Eros, liga o Netflix porque eu preciso desligar minha cabeça. E esses três deuses, essas três potestades, combatem com Jesus, buscando um espaço no meu e no teu coração, para que a gente não viva uma vida simples. Qual você está entendendo a palavra, irmãos? Você está pegando aí? Está conseguindo ver a dimensão do aquário? Que ele está te limitando a ter uma vida plena e abundante? Qual é o estilo de vida que glorifica a Deus? Diante de tudo isso, irmãos, diante desses deuses, como não ser dominado por Cronos? Como não ser dominado por Mamon? Como não ser dominado por Eros? Como viver uma vida simples, ser uma pessoa confiável, que tem uma vida plena, abundante, satisfatória, cuja palavra que sai da sua boca é uma palavra inteira, não dividida. E quando você diz, vou fazer tal coisa, é sim, sim. Porque quando a gente não tem tempo, quando a gente está ávido inconscientemente por Mamon, e a gente está nesse Eros como uma forma de buscar uma satisfação, por causa do estresse que Mamon e Cronos impõem sobre nós, a gente sempre tem uma desculpa. Você marca 5 vezes o compromisso com a mesma pessoa, e a pessoa cancela 5 vezes, com 5 desculpas diferentes. Porque a vida não permite. Avidez por posição e status. Porque quem tem posição e status, esse é o prêmio de Mamon. É a posição, é o status. Esse é o prêmio de Cronos. Só que a gente vive uma vida tão louca que a gente trabalha para comer. Mas não é só para comer, a gente trabalha para manter um padrão de vida, e a gente se estressa, e então como a gente entrou nessa espiral maluca, então a gente precisa de ajuda agora. E aí a gente vai comprar remédio e vai viver essa... Irmãos, o texto que a gente leu, Jesus está combatendo esses 3 espíritos, essas 3 potestades. Ele está nos convidando a viver essa vida simples, essa vida não complicada, nem corrida, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Essa vida que faz a gente recuar para não agir fora da agenda do verdadeiro Deus. Vida simples tem a ver com deixar Deus ser Senhor da agenda, Senhor do tempo, dos projetos, das finanças. Não sermos levados por vaidades
renúncia para que o nome dele seja glorificado em todas as coisas. Sabe, eu sou o homem urbano, eu sou o homem da cidade, como você. Fui fazer um retiro de silêncio em 2019. Meu pai amado, que estresse foi para mim o retiro de silêncio. Que tribulação, porque você imagina ficar 3 dias em Campos do Jordão, com mais 3 pessoas, cada um num quarto, cada quarto era uma suíte, e a gente não ia conversar. A gente ia buscar Deus, cada um no seu canto. Não podia usar celular, não podia fazer nada. De repente eu entro naquele quarto, estou aqui, sozinho, retiro com silêncio, retiro de silêncio. Eu que adoro falar. Falei, vai ser fichinha, 2 dias e meio. Olhando no relógio, 5 minutos. O que eu faço agora? Vou ler. Estou lá lendo, passo 1 hora falando. Cansei de ler. E agora? Vou orar. É espiritual o ambiente aqui, né? Pus o joelho no chão, você ora, 30 minutos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou meditar. Olha para a árvore. Aí minha cabeça começa a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Que roubada é essa? Que perda de tempo maluca é essa? Eu falei, será que eles estão fazendo a mesma coisa que eu? Como é que eu vou pensar em Deus 100% todo? Não, peraí. Aí chega no final do dia, vamos jantar, né? Aí falo ou não falo? Pergunto ou não pergunto? Vou quebrar o silêncio do cara? Eu falei, vou pelo menos oferecer ajuda para ele. Bispo Abi, o senhor está fazendo a comida sozinho, desculpa quebrar o silêncio. O senhor quer ajuda? Aí ele, não, Rodrigo, obrigado. Eu sinto a presença de Deus quando eu faço comida. Eu falei, meu Deus. Esse cara é muito santo, porque eu fazendo comida sinto desespero. Vamos lá. Vamos comer, silêncio. Eu morrendo de vontade de rir, olhando para a cara deles. Falei, não posso rir, vou quebrar o negócio. Falei, vou comer rapidinho, vou subir. Comi. Falei, vou lavar a louça. Não, deixa que eu lavo a louça, porque eu sinto a presença de Deus lavando a louça. Falei, Deus, eu não sou santo assim, não é possível um negócio desse. Falei, esses caras vieram de outra nave, porque não, esses caras são ET, meu. Aí fui pro meu quarto, segundo dia. Falei, meu Deus, eu quero ir embora. Aí ele deu uma tarefa. Eu estava tentando lembrar o termo teológico da tarefa, não lembro agora. Que é um livro, você tem que fazer uma linha do tempo, desde a sua, você lembra assim. Então eu peguei, fiz lá em 1991, até aquele período, 2019, perceber as principais grandes crises que eu tive e perceber o que Deus estava falando comigo ao longo todos esses anos. Aí eu descobri por que eu estava lá. Descobri as minhas 7 grandes crises. Nunca tinha parado para olhar a minha história de vida. Você já parou para olhar a sua história de vida? E procurar discernir o que Deus fez na sua história? Perceber Deus no ordinário. Porque nessa dinâmica desse mundo, que serve a Mamon, que serve a Cronos, que serve a Eros, a vida só tem prazer no extraordinário. Precisamos de atletas para nós idolatrarmos. A vida boa é a vida do Neymar. A vida boa é a vida de quem tem grana. A vida boa é de quem está lá. Como é que chama aquela ilha? Aonde? Maldivas. Malditas? Não, Maldivas. A vida boa é de quem está lá. Lá é vida boa. E você vive sempre atrás de, não, eu vou trabalhar. Qual que é o sentimento? Eu vou trabalhar. Você passa a vida inteira assim. Eu vou trabalhar, mas olha, vai ter um momento que vai aparecer um emprego para mim assim. Eu vou ganhar tanto. Não, Deus está comigo. A gente está sempre esperando algo extraordinário. Porque é Mamon. Porque é Cronos. Porque é Eros. Você nunca está aqui. Você está sempre pensando que algo grande vai acontecer.
uma constante insatisfação, um constante descontentamento, uma incapacidade de conseguir enxergar Deus no ordinário, no comum. E aí, quando eu fiz aquele exercício, comecei a chorar, irmãos. E Deus começou a me visitar. Na verdade, Ele estava lá comigo, Ele não começou a me visitar, Ele já estava lá, né? Eu que não estava com Ele. Comecei a perceber a presença dEle. Termino o retiro de silêncio. Estou zen. Chego em casa, vou lavar a louça. E sinto a presença de Deus lavando a louça. A minha cabeça está desintoxicada, conectado com Deus, simplesmente procurando enxergar Deus no agora. Até os detalhes do copo eu estava atento. Estava inteiro. Eu quero pensar com você, como chegar nisso? Como se manter nisso? Porque eu sou um ativista em recuperação. Faço parte do grupo de ativistas anônimos. Metaforicamente falando. Que sempre quer uma novidade. Que sempre quer que alguma coisa aconteça. Que Deus faça algo novo. Porque a gente vive, irmãos, essa realidade da igreja performática. A gente chega no culto como? Não, alguma coisa vai acontecer lá hoje. A Marcela vai dar aquela voltinha e eu vou sentir Deus. O acorde que o menino vai dar, nossa, eu vou entrar em êxtase. Deus vai trazer uma palavra profética e eu vou sentir o fogo de Deus na minha vida. E a gente perde a capacidade de discernir Deus no ordinário. A gente chega na igreja não mais para ter comunhão uns com os outros. E quando termina o culto, estamos com pressa de ir embora e não vivemos a dimensão da vida comunitária, porque a igreja só é a igreja quando a gente está junto, de verdade, inteiro. Mas quando a gente está assim, irmão, sem essa vida simples, a gente espera o culto acabar. A gente está aqui, mas você está pensando, o que é que eu vou comer no almoço? Quero que o pastor vai terminar essa mensagem. A gente nunca está inteiro onde a gente está. A gente acorda de manhã para ir trabalhar, e aí a gente pensa assim, meu Deus, eu não tenho tempo nem de comer, será que o ônibus vai estar cheio, o metrô, nossa, teve greve, aí agora, meu Deus, você já está pensando, mas quando eu chegar lá, o meu chefe, meu funcionário, meu patrão, meu amigo, ai meu Deus, você não vê a hora de chegar à noite para falar assim, vou bater minha bola, que é a única hora que eu sou inteiro. Como viver essa vida não complicada nem corrida, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Aí, nosso primeiro culto, irmãos, eu estava tão apertado que não conseguia nem raciocinar. Agora que a coisa está fluindo melhor. Em primeiro lugar, no reino de Deus, o estilo de vida está fundamentado no descanso. Olha só, Mateus 6,25. Portanto, eu lhes digo, não se com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Jesus traz a gente para uma dimensão mais concreta de que a vida é mais importante do que a conquista e as posses. E a gente pensa que a vida é correr atrás de conquistas e posses. E ele diz, não se preocupem, porque está relacionado ao futuro. Em outras versões diz, o que hão de comer. O verbo está no futuro. É o primeiro não se preocupe que ele fala. O segundo não se preocupe. Que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Um outro não se preocupe. Portanto, não se preocupe com o... Mas o espírito do povo que saiu do Egito continuou dentro da gente. A gente saiu do Egito, mas o Egito continuou dentro da gente. Deus manda o maná e o que a galera faz? Vou guardar mais um pouquinho para amanhã. Aí o de amanhã apodrece. O que eles guardaram apodrece, porque eles não entenderam que Deus provê
para hoje. Então, irmãos, qual é o estilo de vida que agrada a Deus? Como viver esse descanso, não andar ansioso, andar com a cabeça realmente aqui e agora. Como a gente vivencia isso? Primeiro é detectando o mamon, identificando onde é que está mamon na sua vida, onde é que está Cronos. A gente tem que resgatar uma dimensão de um Deus que é provedor do Senhor, como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que neles habita. Resgatar uma dimensão de um Deus que é provedor, de um Deus que é o Senhor da história, o Deus encarnado que entrou no Cronos. O Cronos não é o nosso Deus é o Criador do Cronos, Ele governa. Nós temos que viver o Kairos, que é o tempo oportuno. Então, como pastor fazer para vencer isso? Primeiro, considere dádiva de Deus tudo que você possui. Esse é o primeiro exercício que a gente tem que fazer. Se lembre, quem já passou por crise financeira aqui? Se eu levantar os pés, eu caio. Crise financeira, quem já passou? Olha que coisa boa. Ô glória. Há 40 anos atrás, quando tinha crise financeira, e a pessoa tinha muito temor de Deus, ela não procurava agiota. Mas não existia Banco Neon, BTG, PicPay. Hoje está fácil, se o seu score está bonitinho, começa a chegar no seu e-mail, faça um empréstimo. Ó mamão, faça um empréstimo. Vem cá, faça um empréstimo, é só trabalhar mais um pouco. Deixa eu administrar o seu tempo. Olha o Cronos, tempo é dinheiro, vem cá. Resolva a situação. 40 anos atrás os crentes não tinham esses recursos, nós não tínhamos esses recursos, irmãos. Tão fácil, tão acessível. Sabe o que a gente tinha 40 anos atrás, quando não tinha dinheiro para casar, que a gente não tinha recursos, sabe o que a gente fazia? A gente botava o joelho no chão e a gente orava. Tínhamos a compreensão da dimensão de um Deus transcendente, que aquilo que eu não tenho controle, está no controle dEle. Então a gente orava, a gente chorava, e aí de repente tocava a campainha. Olha, Deus tocou no meu coração e Ele mandou dizer para você que Ele está cuidando de você. Está aqui uma cesta básica. Quem já passou por isso aí? E então tínhamos uma seguinte consciência: o que eu tenho vem de Deus. 40 anos depois, meu Deus, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? A gente não ora mais, a gente se desespera, corre para o telefone, corre para o gerente, corre para um amigo, corre, e a gente não põe o joelho no chão. Perdemos a noção de transcendência e vivemos sempre no imanente, que é essa coisa do palpável, do agora, do que eu tenho controle. Quem teve filho adolescente há 30 anos atrás? Levanta a mão. 30 anos atrás era adolescente, né? 30 anos atrás, Rita. Pensa aqui comigo, Rita. Sua filha saía, Sara saía, 30 anos atrás. Ia para as baladas. Não tinha WhatsApp. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha como controlar. O que você fazia, Rita? Botava o joelho no chão. 30 anos depois, os nossos filhos saem, a gente fica preocupado, mas a gente não ora mais, a gente manda uma mensagem: onde é que você está, com quem você está, que hora você vai chegar? Beleza, beleza, vou dormir, tchau. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que a gente tem uma falsa sensação de segurança naquilo que a gente controla, e naquilo que a gente não controla, a gente resgata a dimensão de transcendência. 100 anos, 200 anos atrás não existia esse negócio de, amanhã vai passar uma nuvem, 11h30 da manhã, em cima da igreja, na latitude tal, longitude tal, e vai chover. Vamos plantar lá então, porque vai chover. 200 anos atrás você plantava e falava: Deus manda chuva. Os caras batiam tambor, chuva. Corria para o transcendente. Agora, como a gente tem a meteorologia, a gente consegue calcular tudo, a gente não precisa mais do transcendente, a gente tem controle.
A gente perdeu a noção de que tudo é dádiva, de que tudo vem dele, de que embora ele nos dê inteligência para poder calcular o tempo, ter a dimensão do que vai acontecer nas próximas horas, ainda assim ele está sentado no trono, ele é Senhor e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Perdemos essa dimensão. Pastor, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus nos ensinou a orar. Sabe como é que a gente mata Mamon? Como é que a gente destrói Cronos? E como é que a gente subjuga Eros? De joelho. Quando eu não tenho o que eu preciso, eu me ponho de joelhos. E o Deus da provisão vai prover o que eu preciso. Quando eu me vejo sem tempo, eu ponho meu joelho no chão e deixo que o Senhor Jesus seja dono do meu tempo. Ele entra, ele no seu Kairos, entra na dimensão do Cronos, no agora que eu estou aqui. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na oração, quando eu me vejo assim, afoito, então não vou procurar um escape no Netflix, no Amazon Prime. Tudo isso é bom. Mas quando isso se torna a fonte de satisfação e prazer, e te rouba até mesmo a oração, significa que Eros é o escape para essa dimensão de uma vida dominada por Mamon e Cronos. Como você entender a palavra? Amém. A minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Deus fala: não digam isso. Ele fala: pelo contrário, lembrem-se do Senhor. Tudo que você tem vem do Senhor, meu irmão. Precisamos resgatar essa dimensão da transcendência. De que quando eu não tenho para onde correr, peraí, o que é que Deus está falando? Será que Ele quer me fortalecer na fé? Será que Ele quer me ensinar? Como posso discernir esse Deus atuante e presente na minha história? Considere dádiva. Orar como Davi, quando o povo vai juntar a riqueza para a construção do templo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Quer dizer, Senhor, o que estamos entregando, na verdade, não veio de nós, veio do Senhor. Quando a gente perde a dimensão de transcendência, dizimar é um problema. Vai faltar. Sabe por quê? Porque Deus não é o dono do seu dinheiro, é Mamon. Por isso que falta, por isso que não dizimamos. Perdemos a dimensão. Aí criamos teologia própria. O dízimo é coisa da lei. Novo Testamento. Aí a gente não percebe que a gente consegue gastar 100 pau todo final de semana com pizza e coca, se estragando, engordando, morrendo, se entupindo as veias. E chega no domingo: Senhor, está aqui o meu melhor, R$10. Nada, estou dando um exemplo, tá, irmãos? Eu estou falando, não quero colocar aqui a questão do valor monetário. Eu quero colocar aqui a questão do valor de quem de fato é quem manda em você. Quem é o Senhor? Se a gente considera que tudo que temos vem como dádiva, é dádiva de Deus, é graça, recebemos além do que merecemos, então Mamon vai ficar no lugar dele. Reconheça que é assunto de Deus e não nosso, cuidar do que temos e do futuro. Excesso de passado é depressão, excesso de futuro, ansiedade. Viva no presente. Pastor, como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou morar? Com quem? Como é que eu vou casar? Como é que vai? Como é que eu pago? Pastor, socorro, a minha vida está... Meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Eu quero que você saiba de uma coisa: o Senhor te ama.
Mas quando a gente se preocupa demais com as nossas posses e com o futuro, como eu tive uma crise em janeiro desse ano, que as minhas entradas empatavam com as minhas saídas, e eu entrei numa espiral. Falei, Deus, 17 anos de ministério, abri mão de escritório, abri mão disso, abri mão daquilo, renunciei isso, eu ganhava tanto, agora eu estou na obra, e eu estou aqui nessa pindaíba, Deus! A gente vai brigar com Deus, né? E aí Deus tem que dar uma rasteira na gente. Você está longe, filho, você não está priorizando o meu reino. Você aprendeu a desempenhar o reino, mas você não vive o reino. Você prioriza mais os presentes que eu te dou do que a minha presença. E não é verdade, irmãos, que hoje é tudo muito fácil? Quando a gente começa a ter controle, a gente quer ter segurança naquilo que a gente controla, né? A gente não precisa mais orar, por exemplo, para plantar a igreja, sabia? Só precisa ter dinheiro. Com dinheiro você compra esses canhões de LED, aluga um espaço, pinta de preto, né? Que o negócio agora é tudo preto, né? Pinta tudo de preto. Teto, parede, contrata uma banda lá que está desempregada lá, ou chama um cara bom tipo o Daniel, Diego, chama o Diego. Ô Diego, quanto você cobra aqui para tocar uma guitarra para nós? Eu tenho, não, mas vai lá, paga para o cara. Aí o cara vem, que digno ao trabalhador do seu salário, mas a cabeça de quem está contratando é essa, né? Vou oferecer o melhor culto, vou oferecer o melhor ambiente, vou oferecer as melhores coisas. E aí a gente produz a presença. A gente está tendo cultos enlatados, cultos ultraprocessados. Não são cultos naturais. Porque o povo está acostumado com McDonald's. Está acostumado com comida ultraprocessada. E a gente está vivendo uma verdadeira obesidade espiritual, servindo a nós mesmos numa mensagem bíblica que não confronta o pecado, num ambiente dizendo, essa igreja aqui. E não está vendo transformação de vida, achando que estamos adorando a Jesus. Perdemos a dimensão de um Deus que é presente, que cuida, que é o construtor, que é o Senhor. E criamos um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Criamos uma religião segundo a nossa própria imagem e semelhança. Criamos uma igreja para nosso próprio gosto e estilo pessoal. E não encontramos o coração da vida simples. Mas quando a gente entende, irmãos, entendemos que Deus é o Senhor da história, que Ele é o soberano, a gente vai ter momentos como Asaf. Asaf diz o texto de Salmo 73, que ele olha para o ímpio e fala, como que pode? Olha os ímpios, eles são saradões, olha o corpo deles, eles nem ficam doentes. Olha só o que eles comem, meu Deus do céu, nem eu, nunca comi um negócio desse. Nossa, mas ele é mau, ele julga, ele maltrata as pessoas, ele faz a maldade com as pessoas, e ele prospera. E eu, que sou servo de Deus, que congrego todo domingo, que sou fiel a Deus, sou dizimista, meu Deus do céu, uma vida dura, uma pindaíba, que desgraça a minha vida. Cadê Deus? Por que Deus deixa o ímpio prosperar e eu não? Versículo 17, ele entra no templo. E ao entrar no templo, ele fala, meu Deus, falei como um ignorante, como um homem irracional. E ele conclui, a quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra alguém que eu queira mais do que a ti. Por que eu não vou temer? Porque no Salmo 16 diz, o Senhor é a minha porção e a minha herança, és tu que garante o meu futuro. É isso que a vida simples faz com a gente. Bota a gente no lugar que a gente tem que ficar e deixa Deus onde sempre esteve. Reordena as prioridades. E a gente é livre dessa inquietação. Então, o que é viver a vida simples, irmãos? É viver no tempo em que Deus atua, no presente. Ele nos ensina no Pai Nosso que estás no céu. Aí ele diz lá, nos dê hoje o pão nosso de cada dia. Onde é que Deus está? Hoje, aqui.
Lá no Salmo, no Mateus, aliás, Mateus capítulo 6, ele fala: não se preocupe com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. Por quê? Porque o Pai Celestial as alimenta. Alimenta está em que tempo presente? Que tempo do verbo? Eu já falei, né? Presente. Está no tempo presente. Se Deus veste assim a erva do campo. Quando eu fui para o retiro de silêncio e eu voltei, era essa visão que o retiro de silêncio me trouxe. Um Deus que atua agora. Um descanso de mente, de alma. Convido vocês para um retiro de silêncio. Bora? Quem quer ir fazer um retiro de silêncio comigo? 3 dias sem falar. Bora? Bora, irmão Deus. 3 dias sem falar? Já fez um? Tá vendo? Quando você está no silêncio, você passa a ter essa dimensão de perceber Deus na criação. Você olha a formiga fala com você. Não é que a formiga falou, irmão. Vocês não estão entendendo o que o irmão está falando. Ele não é doido, né? Ele está falando. Ele falou. A formiga fala, quer dizer, ele está vendo a formiga e Deus está falando com ele através daquela formiga. Ele está vendo. Por que você acha que a gente tem provérbios? Vai ter com a formiga o preguiçoso. O cara ficou lá olhando a formiga. Olha, ela trabalha. Não tem chefe. E Deus está falando com ele. E aquilo virou inspiração divina, se transformou em palavra de Deus. O raio de sol entrou, ele viu Deus falando com ele naquele raio de sol. Você começa a perceber Deus no agora, nas mínimas coisas. Então, quem quiser fazer retiro de silêncio, fala que o irmão é Deus. É duro. Irmãos, no reino de Deus, o estilo de vida está fundamentado na busca do reino e da justiça. Você já viu como é que... Vamos lembrar do Pai Nosso, que a gente pregou semana retrasada, 3 semanas atrás? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra. Aí na sequência, o pão nosso. O pão nosso só vem depois que você pede para Deus estabelecer o reino dele. E Jesus repete isso aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o pessoal fala errado, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas. Está escrito todas as coisas aí, irmãos? Está escrito o quê? Que essas coisas são, no contexto? Comer, beber. Ele está dizendo, busque o reino de Deus. Pai nosso, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Quer dizer, o comer, o beber e vestir vem na sequência. Não é ele que dá, o que temos não é dádiva, tudo não provém dele. Não temos que resgatar a dimensão da transcendência, temos que voltar a orar e depender antes de tomar qualquer decisão que foge ao nosso controle. Às vezes Deus permite, sabe, irmãos, sabe para que serve crise? Vou te falar para que serve crise. Para Deus corrigir a nossa visão errada a respeito dele. O que é crise? Crise é quando eu perco o controle e tenho uma visão errada de Deus. Por que eu estou passando por isso? Calma, Deus vai corrigir você. Deus quer corrigir a sua visão de fé, corrigir a sua visão de... Quando a Giovana estava doente, nós tínhamos o Miguel. Vou pegar o Miguel. Quando eu tinha um escritório, eu pagava, o Miguel representava 4.000 do meu orçamento todo mês. Leitinã de soja. Eu pagava a 1.000 top para o Miguel. Top. Miguel era 1.000 top de linha. O menino tinha uma alergia que não podia sentir o cheiro do leite que pipocava todo. Levei o Miguel, André ficou 7 vezes internada com o Miguel em 2014. Eu tinha o melhor pediatra, um pastor, um irmão presbiteriano. Chegou no final daquele ano, Deus falou para André, entrega os clientes. Deus falou para mim, liberta a tua mulher e deixa ela entregar os clientes. Falei, meu Deus, vou abrir mão de 70% da minha renda. Como é que eu vou sustentar o Miguel? Deus falou para Andréia, venha para o ministério. Deus falou para mim, libera a tua mulher para o ministério. Prioriza o reino. O comer, o beber, vestir, eu vou prover. Falei, mas sabe, irmãos, aquela coisa de ter o dinheiro que vai manter o seu filho vivo
E abrir mão do dinheiro que amanhã você pode, talvez o seu filho morrer, porque você vai procurar o SUS e não vai ter hospital para ajudar um menino que tem uma alergia que ninguém consegue explicar. Aí, nós ora e nós entrega os clientes. Deus falou para André, entrega os clientes que eu vou curar o Miguel. Não tinha cura, o alergista tinha falado, olha, essa criança não tem cura, é grave a alergia dele. Bom, abri mão dos clientes, o Miguel pega um todinho escondido. Eu falei, é agora. Fiquei aqui apavorado, mas falei, bom, se Deus falou com o André, falou comigo. Eu estava em Goiânia, quando Deus falou comigo, o André estava em São Paulo, Deus falou com a gente na mesma época. Vamos confiar. Passou um dia, Miguel, nada. Falei para o André, dá bolacha para ele, traquinas, com recheio. Está lá o Miguel, o Miguel era, não lembro quantos anos o Miguel tinha, se lambuzando lá, todo sujo. Eu falei, meu Deus, e eu olhando a pele dele, nada de pipocar. Falei para o André, joga esse leite de soja fora, compra leite de vaca, põe leite nesse menino. Pôs leite no menino, e o menino foi curado para a glória de Deus. E como é que nós ficou? Sem dinheiro. Se você não entender o que é vida simples, você não vai viver. Sabe por que a gente não vê mais milagres hoje? Porque perdemos a dimensão da transcendência. A gente calcula tudo, a gente sabe tudo, a gente responde tudo. Deus, a gente precisa experimentar mais Deus. Não precisamos confiar mais em Deus. O bagulho é louco, irmãos. O bagulho é louco. Soren Kierkegaard, filho de pastor luterano, dinamarquês, para concluir a nossa mensagem. Soren Kierkegaard, ele vai explicar o que é buscar o reino de Deus. Ele vai citar 3 coisas que eu acho que você não vai entender, que foi difícil até para eu entender. Tomara que você entenda. Ele diz o seguinte: deveria alguém arrumar emprego adequado a fim de exercer uma influência virtuosa na sociedade? Que a gente pensa, não, buscar o reino de Deus significa eu ter um bom emprego para eu influenciar o mundo. Ele fala, não. O que é buscar o reino de Deus? Ele vai dizer ainda assim, ó. Então, o que é viver o reino de Deus? Vamos distribuir todo o dinheiro que temos para dar de comer aos pobres. Ele fala, não. Não. Então vamos sair pregando essa verdade pelo mundo, as pessoas falar do reino de Deus. Ele fala, não, viver o reino de Deus não é fazer coisas para Deus. Não tem a ver com o nosso desempenho. Viver o reino de Deus tem mais a ver com estar na presença de Deus. A oração, dependência. E deixar que Ele determine a influência. A minha prioridade não é fazer, a minha prioridade é estar. Mas o fazer vai ser resultado dessa dependência, de ter prioridade como é orar. Deus, chegar amanhã, lição de casa. Acordou? Põe o joelho no chão, põe um louvorzinho. Não liga o SPTV não, nem o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo. Não liga a TV. Põe o joelho no chão. Entrega o dia para o Senhor. E procura enxergar Deus nos pequenos detalhes da vida. Deus não quer que a gente faça nada para Ele, irmãos. Sabe o que é retiro de silêncio? Retiro de silêncio é uma solitude para estar na presença de Deus. Você acha que os salmos nasceram como? De solitude, de estar com Deus. As maiores poesias da vida. Se você quer viver uma vida bonita, plena, satisfatória no Senhor, esteja mais com Ele.